São 12 coisas que eu separei que estão numa programação e eu já vou adiantar para vocês. A parte 1 até a 4 são coisas que já aconteceram. De 5 a 8 são coisas que estão programadas para os próximos 30 dias e de 9 a 12 são coisas que estão programadas aí pelos analistas se as coisas continuarem como estão para acontecer até o final do ano. Tá. Então vamos lá. Vou falar coisas óbvias, pelo menos a primeira que vocês já sabem, né? Dia 28 de fevereiro, o Estreito de Hormuz foi fechado, né? Então começa esse conflito, né? E a gente tem ali um colapso de 97% do trânsito de navios no Estreito de Hormuz, o que é um caos completo, né? E eu já, assim, Estreito de Hormuz é algo que eu já tenho falado há tanto tempo que eu já tô cansado de falar isso, né? Porque eu falo, Irã vai fechar o Estreito de Hormuz, Irã vai fechar, Aí o Irã fecha, eu falo, já vamos pra próxima, né? Mas vamos lá. Passo 2, coisas que já aconteceram. O petróleo sobe, chegou a ter um pico de $175 por barril, chegou estabilizou ali em 120, e aquela Agência Internacional de Energia que a gente já citou, liberou um plano emergencial para o planeta, de 10 pontos, que foi a primeira vez que a Agência Internacional de Energia libera um plano de racionamento de energia para o mundo desde a década de 70. Como é que é esse plano? Evite viagens desnecessárias, não use teu carro, use transporte público, se puder vai de bicicleta, se puder vai a pé, aumente caronas, né? Separe um dia sem carro, um dia que ninguém vai usar carro, é só transporte público, fazer rodízio de carros pela placa, igual a gente já faz aqui em São Paulo, a não ser para quem tem carro híbrido ou elétrico, né? Passo 3, 1 milhão de toneladas métricas de fertilizante retidos no Golfo. Cara, isso aqui uma hora vai pipocar em falta de comida. É porque demora, né? Não é o fertilizante tá parado lá e acabou tudo aqui. Você tem um intervalo até as coisas ficarem estranhas, né? Preço da ureia nos Estados Unidos, ureia é o fertilizante, subiu 32% numa única semana. Agora a gente vai começar, passo 4 é o último do que já aconteceu. A janela de plantio da primavera, ela tá abrindo agora, para você, a próxima safra. A galera tá plantando agora. Como é que você vai plantar sem esses insumos? Entendeu? Então os agricultores no mundo inteiro não estão tendo acesso aos fertilizantes. Então é um problema que vai reverberar mais para frente. Quem é prudente, enxerga para onde que as coisas estão indo e se prepara. Claro. Daniel, vai me preparar como? Você está falando para eu estocar comida? A gente segue aqui sempre a lógica do seguro. Qual que é a lógica do seguro? Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Principalmente se você tem família, se você tem pessoas que dependem de você, da sua boa gestão, da sua boa administração. Passo 5. Agora a gente vai falar das coisas, tendências para os próximos 30 dias, tá? A quebra da safra. Se continuar com falta de fertilizante, ela começa a se consolidar, ou seja, o plantio não vai acontecer do jeito que deveria. As safras de 2026 da Ásia, África e América do Norte já estão comprometidas. Daniel, quer dizer que a Ásia, África e América do Norte não vai produzir nada de comida? Vai produzir, mas numa quantidade inferior àquela que aconteceria se a ureia tivesse chegado, tá? Passo 6, perspectivas para os próximos 30 dias. Preço dos alimentos explodindo globalmente, comida virando uma coisa muito difícil de acessar, custo do frete chegando a triplicar. Cara, você imagina, se o frete triplica, o produto que ele está transportando triplica também. E tem produto que nem vai valer a pena. Não vai valer a pena. Então a gente está pensando em coisas sumindo das prateleiras, né? O Programa Mundial de Alimentos, né, que é um programa para ajudar pessoas que em situação de fome, ele alerta que para mais de 45 milhões de pessoas em situação de fome aguda, tá? E, infelizmente, isso bate mais nos países mais pobres, porque países mais pobres, eles têm dificuldade de produzir comida localmente, então eles compram comida, eles importam comida. Então, a comida, ela não apenas chega 3 vezes mais cara, e o país pobre não consegue dar conta, mas ela também pode nem chegar. O que ainda é pior. Para um país que está dependendo de logística, né? Pois é. Eu só tenho comida se o navio chegar. O navio não chegou, como é que fica? É complicado. E quantos são autossuficientes em comida no mundo, né? Não é coisa muito comum. Passo 7. Usina de dessalinização do Golfo, que são movidas também a petróleo e gás, começam a operar debaixo de pressão, tá? Então a gente está falando de 100 milhões de pessoas no Golfo em risco de escassez hídrica, falta de água, tá? Que é uma situação humanitária complicada. Você tirar de um povo, mesmo que num contexto de guerra, água e comida, é crime. Isso a gente está configurando crime de guerra.
Etapa 8. Déficit de financiamento nesse programa alimentar, que ajuda várias pessoas ali que estão passando fome. E a previsão é que das 360 milhões de pessoas que eles ajudam, eles só vão conseguir ajudar 110 milhões. Ou seja, só 1/3 das milhões de pessoas que recebem ajuda alimentar vão receber. O resto... A galera vai ficar à deriva aí, à mercê da misericórdia de Deus, né? Etapa 9. Perspectiva de condições de fome em 31 nações africanas e 8 nações asiáticas, que são nações que dependem de assistência alimentar externa. Então a gente está vendo uma perspectiva de crise alimentar humanitária seríssima, né? Lembrando que a etapa de 9 a 12 são perspectivas para até o final do ano, tá? Então a 9 foi essa última que eu falei, de 31 nações africanas ali e 8 nações asiáticas necessitando de assistência alimentar externa. Isso é para até o final do ano, mostrando aqui para a galera como é que tem um intervalo entre o fertilizante que está agarrado e a comida começar a faltar. Pois é. Tá? É mais pro final do ano. Etapa 10. A gente está falando de um estresse, ou seja, dificuldade em 3 áreas vitais. Estresse hídrico, estresse alimentar e estresse energético. A gente está falando aqui de falta de água, falta de comida, falta de energia. Se isso começa realmente a acontecer, a gente tem um cenário de guerra civil, ou conflito civil, caos nas ruas. Por quê? O Estado, ele tem essa função de prover... Do uso da força, caso a ordem seja quebrada. Exato. Não, mas assim, na ótica do povo, olhando para o Estado, eles imaginam que o povo tem a obrigação, ainda que isso possa não tá no papel, na lei, mas o povo olha para o Estado como o Estado tendo a obrigação de trazer energia, comida e água. Claro. Né? Você paga imposto. Você paga os impostos. E quando você olha para o Estado e você paga o imposto e o Estado te arrocha, te amassa, mas ele não consegue nem prover comida, água e energia, a tendência é que o povo comece a se rebelar contra o Estado. Pois é. Então já fica um cenário de caos social, tá? Agitação social. Isso pode acontecer até o final do ano se esse cenário aí se consolidar. Etapa 11. A inflação dos alimentos se consolida, ou seja, a tendência de aumento do preço dos alimentos para os próximos 12 a 18 meses. Preço da energia sempre muito elevado e os bancos centrais ficam encurralados. Por quê? Aquela história que a gente estava falando antes do juros e relação entre juros e inflação. É uma inflação, Vilela, que mesmo ela estando alta, se você aumentar os juros, você não resolve ela. Porque essa inflação não é preço subiu porque o consumo está alto, o preço está subindo porque o produto não subiu. Então, o Banco Central ele não consegue operar mais nisso. Começa a ter um racha ali, uma fratura nesse sistema. E a etapa 12, né? Que você começaria a ver crise em cascata da dívida soberana dos países dependentes de importação, que não conseguem simplesmente pagar as suas contas com um petróleo a $120 e fertilizante a $200 e um frete 3 vezes mais caro. Então, é um cenário extremamente preocupante e um cenário que não fica fora do cálculo, mesmo que a guerra acabe agora. Isso já é uma consequência que já aconteceria de qualquer forma, porque a bomba já explodiu lá, né? Entendi. Aquela ideia que a gente falou que a bomba explode, até o barulho chegar aqui demora um pouquinho. Ou quando você vê um relâmpago, né? Aí até a galera calcula, né? Pô, demorou tantos segundos para chegar, então não tá tão perto, né? Então a ideia é um pouco essa. E aí o que acontece? Você vê, a guerra na Ucrânia, ela já tinha bloqueado uma safra, ela impediu que uma safra na Ucrânia acontecesse, porque o país estava em guerra, e isso causou tumultos por comida em 30 países diferentes, porque a Ucrânia é um dos grandes exportadores de petróleo, de fertilizante. Então, vejam só, em 2022, o caos na Ucrânia afetou 30 países. E agora, o caos no Oriente Médio, ali no Irã, está afetando o planeta Terra inteiro. Então, isso aqui é um cenário complicado, né? Um cenário preocupante. Então, no caso desse conflito na Ásia, a gente pode ter um impacto na safra de 2026 de todos os países, porque dependem de todo esse fertilizante que sai dali, né? Além disso, a gente está vendo um cenário de 100 milhões de pessoas lá no Golfo poderem ficar sem água, né? E isso é muito maior do que os 2 choques do petróleo que aconteceram nos anos 70. E o mais estranho disso tudo,
que é a USDA, que é a agência americana responsável ali por relatório de segurança alimentar, o USDA encerrou os seus relatórios de segurança alimentar 2 semanas antes do início da guerra, lá no dia 28 de fevereiro. Os caras passaram a fazer relatório de segurança alimentar porque, de alguma forma ou de outra, eles já sabiam que ia ficar feio você mostrar um relatório que estava todo destruído, né? Existe uma especulação de que isso não é por acaso, que isso não é coincidência, que isso aqui é algo proposital. Por quê? Se a gente conecta, Vilela, esse cenário de escassez de energia, água e alimento no mundo, com aquelas tendências para 2030, que o Fórum Econômico Mundial publicou em 2016, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Cara, isso aqui literalmente, porque se você não tem comida, energia e água, você não tem nada, meu irmão. Então isso aqui é o mundo sendo colocado numa situação de escassez. Escassez gera o quê? Dependência. Dependência gera o quê? Gera controle. Então a gente está indo por um caminho que, se continuar, significa as pessoas perdendo a sua autonomia, perdendo a sua autossuficiência e perdendo o seu controle, a sua liberdade. Depois a gente fala um pouco do cenário do Brasil, porque tudo que está acontecendo vai influenciar muito na escolha do presidente. Demais. Você já vê que o nível de discurso deles, quando vier aqui no programa, eu quero ver o que eles vão falar sobre tudo isso que a gente está comentando aqui. Sim. Sobre esse problema de escassez, problema das guerras, como a gente vai se proteger. Quais são suas medidas e planos para isso, né? Vamos atrás de ter uma bomba nuclear para não ficar... Tem que tomar cuidado, porque esses caras são mestres em não responder perguntas, pois né? Então, Vilela, a minha preocupação é que isso que a gente está vendo no mundo hoje está indo muito na linha dessa ideia de você não vai ter nada. Entendeu? Deixa com a gente. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Já começou com o lance de não compra mais CD, a gente tem aqui, paga pra ver filme. Aluga casa, não tem a casa. Aluga carro. Paga uma assinatura. Né? Eu nunca fui fã dessas paradas. E a inteligência artificial, ela traz um pouco isso, né? Porque você usa ela por meio de tokens ou usos, e você paga pelo uso, né? Você não compra uma inteligência artificial, você paga... Tá toda hora dependendo. Você paga o que você tá usando, né? Você paga pelo uso, né? Então isso é interessante também. Agora, os iranianos, eles falaram que se eles realmente foram atacados na sua ilha de carga lá e a produção elétrica deles, o próximo alvo dessa guerra serão as instituições financeiras americanas. Aí a gente cai no dia zero, porque seria um ataque cibernético, entendeu? Que é um ataque cibernético de dia zero. O que é um ataque cibernético de dia zero? É aquele ataque cibernético que você não previu. E é por isso que a galera fala que é importante se atualizar seu celular, né? Porque às vezes tem gente que chega ali o pedido da atualização e ele não atualiza, né? Aí, primeiro que o celular fica lento. O aplicativo deixa de funcionar. Fica tudo emperrado, porque fica um arquivo grande. E geralmente, muitas dessas atualizações vêm com correções de falhas que eles descobriram, né? Que a galera fica ali sempre buscando falha. Então, é importante atualizar os aparelhos pensando nesse sentido, né? Então, o presidente do parlamento iraniano, que é sobrenome dele é Ghalibaf, ele afirmou nesse domingo agora, né, ontem, dia 22, que as instituições financeiras que financiam o orçamento militar dos Estados Unidos se tornarão próximo alvo legítimo dos iranianos. E eles falaram especificamente sobre os títulos do Tesouro Americano. A frase dele foi exatamente essa: os títulos do Tesouro Americano estão banhados com o sangue iraniano. Ao comprá-los, você está na prática comprando um ataque contra seus próprios ativos e infraestruturas, escreveu ele. Estamos monitorando seus portfólios e esse é o seu aviso final. Ou seja, além disso, eles também disseram que poderão fazer danos irreversíveis aos alvos de energia, de tecnologia e também de dessalinização dos países ali do Golfo. Então, Vilela, para piorar, pode ser que aconteça um novo 11 de setembro, só que agora cibernético, digital. Já pensou? Imagina os caras muito maior. Derrubando o banco, o sistema de hospital. Aquela minissérie com o Robert De Niro? Então, é dia zero. Dia zero que chama? É ou dia zero. Hora zero. É dia zero, verdade. Aí a gente, como eu avisei a galera que a gente ia para especulação, quando eu olho isso aqui, dos caras falando que quem compra título do Tesouro vai virar nosso inimigo, existe um desencorajamento às caras de comprar título do Tesouro. É exatamente o que os americanos querem. Os americanos eles estão no momento que eles não querem que os caras comprem título. Eles querem que os detentores da dívida americana vendam a dívida para os americanos. Por quê? Porque eles querem enfraquecer a ideia de que é legal investir nos Estados Unidos
para que as nações que controlam a dívida americana se desfaçam dos títulos que elas têm. Esse é uma das primeiras etapas do grande reset. O que acontece com o dólar? Nesse primeiro cenário. momento, o dólar baixa. Ah, tá. O dólar baixa porque a galera não quer mais dólar. Não é bom mexer com dólar. Porque o que os iranianos estão dizendo? Se você compra título americano, você virou meu inimigo, eu vou te atacar. Então o cara fala, acho que eu vou me desfazer dos meus títulos. Os Estados Unidos, obrigado. Porque o cara tá vendendo o título que ele tinha comprado barato. E aí o que acontece? Quem detém os títulos americanos? Principalmente Japão, primeiro lugar, depois a China. China tá vendendo o título americano adoidado. E a galera tá saindo do título. E é exatamente o que os americanos querem. Eles querem que tenha um rebaixamento da classificação dos Estados Unidos, daqueles Moody's, né? Aqueles Fitch, que é 3A, aí vai para 2A, 1A. Eles desejam isso. Qual que é o plano? Isso é um plano muito bem arquitetado. E lembrando, a gente está no setor especulativo da conversa. Downgrade dos Estados Unidos, rebaixamento da classificação americana para desencorajar as pessoas a investirem nos Estados Unidos. Os americanos controlando o swap bancário. O swap bancário é quando um banco empresta dinheiro para o outro para ajudar. Dificuldade de acesso ao dólar. Então, um incentivo aos países abandonarem o dólar e passarem para outra moeda. E aí, o que acontece, Vilela? Aí vem o evento Cisne Negro. O evento Cisne Negro é o catalisador, é o ponto fora da curva. Se isso acontecer, esse dólar que está saindo da mão do Japão, da China, da Índia, que já está voltando para os Estados Unidos, aí ele volta muito mais rápido, porque os investidores, como eu estava falando no início, quando eles estão com medo, eles mandam o dinheiro de volta para os Estados Unidos. E aí, o que acontece? O dólar, nesse caso, aí ele vai subir pra caramba, porque ele vai virar um ativo escasso no planeta. O dólar muito alto, o que acontece? As nações quebram. Os países quebram se o dólar fica muito alto. Porque as nações, muitas precisam de ter dólar para comprar petróleo. Aí eles vão ter que pagar uma fortuna no dólar para comprar petróleo. Quebra. Não vai conseguir fazer esse jogo. E também, o dólar muito alto, os países que têm dívida em dólar, a dívida fica impagável. O país fica insolvente. E aí o que acontece? As nações quebram e os Estados Unidos voltaram a assumir o controle da sua dívida. O que eles fazem? Eles recompram a dívida baratinho, a dívida impagável de 39 trilhões de dólares, imprimem dinheiro pra caramba e eles conseguem fazer o quê? Sair por cima, enquanto tá todo mundo quebrado, e nesse momento eles fazem o grande reset. Eles resetam o sistema. Então, quando eu olho isso aqui, o Irã falando, quem comprar título é meu inimigo, e isso tudo, as 12 passos que eu mostrei, falando que comida, energia e água tá sumindo, eu falo, meu irmão, isso aqui é o grande reset, cuspido e escarrado, igual os caras falam, né? É só você pegar o livro do Klaus Schwab, Covid-19, o grande reset, que você vai entender. Tá ali explícito. Cara, saiu um vídeo agora que tava pegando fogo você viu isso? Num telhado lá em Manhattan. Ah, vi. Faz tipo, deve fazer uma hora isso. Eu compartilhei no Instagram. Falei, estranho essa fumaça, né? Logo fumaça agora. Densa, né? Bem escura, né? Você acha que tem a possibilidade de rolar um atentado, sei lá, na Copa do Mundo esse ano? Ou é algo que, puta, você tá planejando não, né? Tá estimando que pode ser que aconteça daqui 1, 2 anos. Não. Se acontecer, tem que ser esse ano. Não sei quando, mas teria que ser esse ano. Pra fazer sentido, né? Dentro desse contexto da guerra, numa retaliação iraniana, né? Que eles estão falando que eles vão até o final e tal. Então seria o momento perfeito para ativar as células dormentes que estão nos Estados Unidos desde que Biden abriu as fronteiras, né? Foi muito conveniente para os psicopatas entrarem, né? Inclusive muitos pela fronteira com o Canadá, né? A galera acha que entra pelo México, mas muitos dos procurados da Interpol entraram pelo Canadá. E na época, no governo Biden ainda, isso era 2022, 2023, o então diretor do FBI, o Christopher Wray, ele falou, a gente sabe de mais de 1.000 procurados que estão nos Estados Unidos. E aí o jornalista falou, mas se você sabe que eles entraram, onde eles estão? Ele falou, não sei. Foi, pô, que legal, né? Aí a gente tem, né, um evento, assim, uma singularidade no sistema, né? Um cisne negro lá na leitura do Nassim Taleb, que vai... Aí é o catalisador para esse castelo de cartas aí cair rápido, né? Você não acha que hoje em dia fica muito mais difícil de cometer um atentado nos Estados Unidos por tudo ser monitorado e fiscalizado? Não, acho que fica mais fácil até. Por quê? Porque existe interesse de agências de inteligência que aconteça esse atentado para que eles tenham desculpa para aniquilar o Irã, né? Faz sentido. A gente estava falando aqui, antes mesmo de gravar, né, sobre essa situação geopolítica delicada do Irã
E você trouxe uma leitura interessante, que isso faz parte de um plano. Tem um plano. Que plano é esse? Tem alguns quem planos. É esse plano? Primeiro plano que a gente conhece foi que depois do 11 de setembro, o general Wesley Clark, ele revela isso depois, quando ele estava se candidatando à presidência. Ele disse que ele estava numa reunião no Pentágono e aí, depois do 11 de setembro, eles falaram, olha, nosso objetivo a partir de agora é derrubar 7 nações em 5 anos. E aí envolvia Síria, Líbano e por aí vai, e a última era o Irã. Então a gente já sabia que a única nação que ainda não tinha sido derrubada era o Irã. O governo sírio, que os americanos estavam tentando derrubar já há décadas, né, desde a época do pai do Bashar al-Assad, né, o Hafez al-Assad, o governo sucumbe repentinamente logo após a vitória de Trump lá no dia 5 e 6 de novembro de 2024. Então, faltava só o Irã. Então, ali a gente já tem um plano. Esse plano é de 2003, foi revelado ao mundo em 2006 pelo general Wesley Clark. Então, esse é um dos planos. Agora, todo esse plano a gente está falando de derrubar nações árabes, né? Algumas na África, outras no Oriente Médio. Mas isso é um pedaço de um plano maior do Pentágono, que era impedir a China de se tornar nova potência global, só que antes de fazer um confronto direto com a China, tirar de cena os seus 2 apoios, que é o apoio bélico russo e o apoio energético do Oriente Médio. Então, o plano de destruir a China, ou de pelo menos impedir a China de se tornar nova potência, que é o que o Ray Dalio tem falado tanto, até naquele livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação. A primeira etapa era a Rússia, então começa dia 24 de fevereiro de 2022, né? Você já envolve a Rússia num conflito ali com a Ucrânia, já deixa a Rússia gastando muito dinheiro, homens e tempo. Agora você tem esse conflito no Irã, né? Porque está trazendo preocupações muito grandes para a China em termos de energia. O que já tinha acontecido com a captura do Maduro, né? Que a China tem 1/3 de petróleo que vinha da Venezuela, 1/3 do Oriente Médio e 1/3 da Rússia, né? Então, em tese, eles perderam já 2/3 da sua fonte de petróleo, né? E então, agora só falta a guerra final contra a China, porque Rússia e o Oriente Médio essas 2 etapas já foram realizadas, né? Então, essa é uma segunda parte do plano. Na primeira parte, você tem o Oriente Médio. A segunda parte é o Oriente Médio e Rússia, para tirar a China. Mas aí tem um plano mais profundo. Essa foi uma história que foi revelada por um jornalista investigativo chamado Bill Ryan, em 2010. O vídeo está na internet ainda. Ele foi procurado por um cara ali da City of London, né? Que é como se fosse uma entidade independente dentro da cidade de Londres, né? E quem não conhece ouve City of London acha que é Londres, né? Mas não é. Uma cidade antiquíssima, medieval, que tem 8 mil pessoas que mandam no planeta Terra, né? Em bom sentido. Então esse cara, que é um veterano do exército britânico e também é membro de algumas sociedades secretas, né? Ele participou dessa reunião e escutou um plano. Que era um plano chamado a Missão Anglo-Saxã. Nesse plano, o objetivo era... ele disse que eles falaram, a China vai pegar um resfriado e começaram a rir, né? E a ideia era que seria uma arma biológica lançada contra a China e depois a China iria revidar espalhando esse vírus de volta no mundo inteiro e isso ia causar uma pandemia. Lembrando que isso foi revelado ao mundo em 2010. E aí a segunda etapa disso seria iniciar uma guerra no Oriente Médio para sufocar a China de petróleo e obrigar a China a entrar num conflito ali. Então haveria troca nuclear, com equipamento nuclear tático entre Israel e Irã. Aí você fala, mas Irã não tem arma nuclear. Mas os amigos do Irã têm, né? Então o Paquistão dizem que emprestou, alugou para eles. Você quer alugar uma bomba nuclear aí? Então a gente está nessa segunda etapa desse plano, né? A terceira etapa, acontece algumas coisas nesse meio tempo, mas a terceira etapa já seria a Terceira Guerra Mundial, Estados Unidos versus China. Que forma de conflito você acha que esse terceiro conflito final vai ter? Vai ser uma guerra nuclear, infelizmente, né? Que é desolação total, né? Daí os poderosos do planeta, não apenas construindo bunkers bilionários, mas programando até uma saída do planeta Terra com colônias na Lua e Marte, né? Não é por outro motivo, não. Porque eles já sabem que é meio que inevitável, né? Infelizmente. Cara, uma das coisas que, assim, minha mãe ela não acompanha muito cultura pop e né, séries tipo Fallout. Sei, né? sei. Mas quando eu comento essas coisas com ela sempre vem com a mesma coisa. E, cara, toda vez a minha mãe acerta nas coisas. Pode demorar, assim, 2 anos, 3 anos, ela sempre acerta nas coisas. E ela fala, meu filho, isso aí é algum tipo de preparação da cultura, não sei. Exato.
Tu acha que é isso mesmo? Lógico, porque qual que é a ideia se a gente quiser ir mais profundo, né? Se você pega o Elon Musk, o cara deve ter alguma porcentagem de informação privilegiada, né? Com certeza. Quase nada. Acho que dá pra depreender isso. Sem falar que ele tem aquela figura pública do empresário que é moderninho, que joga Diablo, né? Que joga Tony videogame. Stark, né? É. Mas na verdade ele é um contratante de inteligência e de defesa, né? Ele é um defense contractor porque com a SpaceX ele manda equipamento bélico para o espaço, para a Space Force, né? Que é para a Força Espacial. E os satélites da Starlink. Starlink é um sistema de espionagem, né? Então, assim, ele tem muita informação, né? Fora os satélites todos que estão monitorando em tempo real. Ele deu algumas entrevistas que são fáceis de encontrar na internet, falando sobre uma era glacial, uma nova era glacial. E aí você fala, ele deve estar brincando, mas o Trump já falou isso em algumas ocasiões. Em 2023 ele estava num painel e ele falou, não vai esquentar, vai esfriar, tá todo mundo errado. Aí o cientista falou, gostaria que tivesse base científica para essa sua afirmação. Ele falou, você não sabe de nada, eu que sei. Aí na época eu pensei, o Trump é megalomaníaco, né? Só que aí quando o Elon Musk começou a falar sobre nova era glacial, e ele começa a falar sobre os eventos de extinção que aconteceram no planeta Terra, né? Mudança climática abrupta e tal. E aí ele vai falando sobre os dryers recentes. Aí quem quiser depois pesquisa isso, né? A mini era glacial do ano 536. Então parece que a elite global, eles já sabem que vai ter algum evento semelhante a um evento de extinção em massa que vai ser uma mistura de uma terceira guerra mundial com um evento geofísico. Se a gente, coisa que eu falava em 2023, que todo mundo achava que era conspiração, mas que hoje está saindo no Jornal Nacional, que é a disrupção das correntes do Atlântico Norte, né? Porque quando você tem um aquecimento global, as geleiras elas esquentam e derretem. Quando elas derretem, elas estão jogando ali água doce e fria no mar. E isso faz com que o hemisfério norte fique muito mais frio. Isso pode gerar um resfriamento rápido, né? Então esse é um dos problemas. Primeiro vem o aquecimento, depois vem o esfriamento repentino. Aí se você soma isso a uma super erupção vulcânica ou uma terceira guerra mundial, que vai gerar um inverno nuclear devido à fumaça que fica depositada no ar, você tem um resfriamento do planeta Terra. Então, o que esses caras insinuam, se você consegue montar o quebra-cabeça, você vai ver que eles sabem que vai ter algum tipo de evento que vai esfriar o planeta Terra e, por consequência, vai atrapalhar a agricultura. Então, não vai haver comida para todo mundo. Então, parece que todos esses conflitos que a gente está vendo agora já são um preparativo para assumir o controle das áreas onde há mais potencial agrícola e onde há mais energia para se preparar para esse cenário caótico, distópico aí que a gente imagina que é ficção científica. Mas se fosse só uma ficção científica, o Peter Thiel, fundador da Palantir, não teria ele, junto com o pessoal do Vale do Silício, tantos bunkers espalhados aí pelo Havaí ou na Nova Zelândia. Então, quando você mergulha profundo no motivo pelo qual de tanto bunker, você vê uma estrutura de bunker absurda na Suíça, por exemplo. Sim, também. Imagina, acontece um colapso desse, aí você tem que brigar numa guerra nuclear com a China. Não é melhor você tirar logo a China de cena e os oponentes de cena e controlar os recursos antes do caos se instaurar? Então parece que o plano é esse. Isso seria o suprassumo. Acima disso aí vai ser assunto espiritual de sociedade secreta. Antes de entrar no mundo espiritual é isso. Sem botar Satanás na equação, né? Aí o máximo que a gente consegue é isso. O que os bilionários sabem? É exatamente isso que eles sabem. A gente não pode esquecer que Jeff Bezos ele construiu um relógio de 10 mil anos no meio do nada no Texas. E além de colocar esse relógio para medir o tempo no momento que tiver com dificuldade, devido à disrupção de tudo que é eletrônico, por causa de pulso eletromagnético, ele colocou também é como se fosse uma esfera de Roseta, que ele chama, em que todo o conhecimento humano mais importante está ali, numa esfera de vidro que com lupas você consegue ler, como se tivesse todos os livros mais importantes da humanidade ali. Tipo, ele tá preparando para caso tudo dê... Isso, é para dar um reset na humanidade, voltar para a Idade da Pedra e conseguir refazer. Aí eles saem do bunker e reconstroem tudo. Essa é a esperança deles, né? Eu acho que não vai dar certo, não. Cara, que bizarro. Que bizarro. É isso que eles creem, né? Não importa se é verdade ou não nesse momento. O que importa é que quem manda no planeta acredita nisso.